O Copom, o Comitê de Política Monetária ligado ao Banco Central, acabou de anunciar aí a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. Hoje também nós tivemos a decisão do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que também decidiram em manter a taxa de juros em 5,5% ao ano. Essas duas decisões são muito importantes para quem investe, para o mercado de investimento, e diante desse novo cenário, onde que nós podemos investir? O que a gente pode fazer com os nossos investimentos? Bora falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você gosta de aprender sobre investimentos de forma direta e rápida, e bora entender aqui o que essas mudanças elas causam, né? Ambos comitês decidiram manter as taxas de juros, né? Então essa já era uma expectativa do mercado. O mercado já tinha essa expectativa de que tanto o Copom quanto o FONC iriam manter as taxas de juros. Como eu sempre falo aqui no canal, o mais importante não é nem o comunicado em si, né? A decisão em si, mas o comunicado, que eles falam no comunicado. E o que está acontecendo para que os dois tenham essa decisão, né? Tivessem tomado essa decisão, né? Vamos falar primeiro lá dos Estados Unidos. Inflação americana, apesar de desacelerar nesse último mês, continua em patamares elevados, né, se a gente for olhar o histórico dos Estados Unidos. E a maior briga atualmente aí do Banco Central Americano, do Fed, é reduzir a inflação, né? Então a briga do Banco Central Americano é reduzir a inflação. Ponto. Tá certo? Diversos fatores influenciam para a inflação americana. Então a gente tem aí petróleo subindo bastante, a gente tem as guerras internacionais que causam um ambiente geopolítico muito ruim, né? Causa algo ruim no ambiente geopolítico, um temor, e esse temor ele causa inflação, porque aí a pessoa investe menos, né? A indústria investe menos, tem menos bens, menos serviços e menos produtos para oferecer, automaticamente tem a escassez ali, aquele negócio de oferta e demanda, e gera inflação. E por que para nós brasileiros é ruim a taxa de juros americana ficar alta? Porque os juros nos Estados Unidos, ele causa os juros altos nos Estados Unidos, ele causa uma emigração de capital. E é um movimento que a gente está vendo aqui. Os estrangeiros já tiraram bilhões de dólares dos Estados Unidos esse ano. E não só os estrangeiros, mas tem vários brasileiros também saindo daqui e partindo lá para os Estados Unidos para ganhar 5,5%, 6% ao ano em dólar, tá? Então a taxa de juros americana, ela é um condutor aí para o mundo todo, para o mundo econômico todo, ela que dita meio que a regra da economia dos outros países e dos investimentos, tá certo? E aí a gente entra na decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, que é a decisão aqui do nosso Banco Central. No início de 2024, nós tínhamos uma expectativa dos juros no final desse ano terminar em 9,5%. Então a gente inicia o ano de 2024 com essa expectativa. Os juros vai terminar em 9,5%. Só que essa expectativa ela foi frustrada, tá? Essa expectativa ela não foi atingida. E o que mudou de lá para cá, do começo do ano até agora, o que mudou? Primeiro, havia uma expectativa de que os Estados Unidos, o Banco Central Americano, iria cortar juros no primeiro semestre. Não se concretizou. Essa expectativa muda para o segundo semestre de 2024, mas já tem pessoas falando, né, especialistas e consultores e gestores de fundos, falando que talvez é melhor a gente nem esperar mais por essa decisão de corte de juros americano. Segundo, inflação no Brasil está subindo, principalmente a inflação de alimentos, subindo bastante. E terceiro, que na minha opinião é o principal ponto, é o fiscal brasileiro. Então a gente tem um problema grave de fiscal. O Brasil atingindo níveis gigantescos aí de dívida, né? Mesmo aumentando a arrecadação, e isso causa um certo temor por parte dos investidores e pressiona a nossa taxa. Se a gente for olhar a taxa de juros para o futuro no Brasil, ela está subindo de forma muito grande, né? Se a gente for olhar aqui, ó, olhando aqui a taxa de juros do Brasil aqui para o futuro, essa é o DI negociado aí para 2031. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui é o começo do ano, janeiro de 2024. Olha o tanto que subiu essa taxa aqui. Por isso que a nossa bolsa, a bolsa americana, a bolsa de valores está caindo tanto, né? Se a gente for colocar aqui o Ibovespa nesse mesmo período, que é o 2024, ó. 2024 tá aqui, olha aí o Ibovespa. O Ibovespa caindo muito, né? Ó, caindo muito. Deu uma recuperada aqui, que foi quando os juros ele deu uma arrefecida, mas ainda assim tá caindo muito. Então, influencia demais e o problema disso é, a maior parte do problema desse movimento é o fiscal, tá certo? E aí existe uma nova expectativa já, né? Já existem pessoas falando que a taxa Selic pode chegar a 11% no final do ano. Então, a gente começa o ano achando que a taxa Selic vai chegar em 9,5% e a gente tá no meio do ano
achando que a taxa Selic vai chegar a 11%, talvez chegue a 12%. Já pensou? Seria um caos, né? Mas essa é a expectativa agora por conta dessa deteriorização. Por conta dessa deteriorização aí que teve da economia por conta do fiscal brasileiro. Mas diante desse cenário, quais são as oportunidades? O que a gente pode encontrar de oportunidade? E aí eu separei em 2 pilares aqui. Primeiro, para quem não tem paciência. Quem não tem paciência? Quem está precisando investir para reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Quem não curte muito a volatilidade do mercado, prefere uma coisa mais mamão com açúcar ali, mais bunda na parede, só que com a certeza que vai ganhar. Para isso aqui, eu separei o Tesouro Selic e o CDB com liquidez diária. Não tem outros, né? Esses dois são os melhores aí, Tesouro Selic e o CDB com liquidez diária. Agora, já para quem tem paciência, né? E tem um horizonte de investimento para médio e longo prazo, aqui a gente tem algumas coisas para conversar. Então, vamos lá. Tesouro pré-fixado. Poxa, na minha opinião, a gente está no melhor momento para investir no Tesouro pré-fixado, aí o título público do Tesouro Direto, que está sendo negociado numa taxa muito boa, né? Então, se a gente abrir aqui, ó, Tesouro Direto, ele está sendo negociado numa taxa muito boa. Esteve melhor, tá? Nós tivemos momentos aí que a taxa era melhor, só que ainda assim, nós estamos com uma baita oportunidade de investimento no Tesouro Direto. Vamos olhar aqui direto no site. Olha só, Tesouro pré-fixado com vencimento para 2031, pagando 12,13% ao ano de rentabilidade. Se você investir agora R$ 481 no vencimento, que vai ser no dia 1º de janeiro de 2031, você vai ter um saque aí de R$ 1.000. Bruto, né? Então você tem uma rentabilidade de 100% aí em 6 anos de investimento. Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA mais 29, IPCA mais 6,33. Cara, você tem um ganho real de 6,33%. Mas não é só isso que eu quero mostrar, tá? A minha estratégia com o Tesouro Direto, ela se baseia na marcação ao mercado, né? Então vamos pegar o Tesouro pré-fixado como exemplo. Pré-fixado, taxa de 12,13% ao ano, vencimento em 2031. Olha só essa tabela que eu criei. O que essa tabela me mostra? Hoje é hoje, no momento que a gente grava esse vídeo. Para você investir no pré-fixado, você tem que desembolsar aí cerca de R$ 480. Vence em 2031 e a taxa está em 12,13%. Vamos falar que daqui a um ano, ou seja, no dia 31/7/2025, esse título esteja sendo negociado a 9%. A taxa esteja a 9%. De hoje até dia 31/7/2025, se o título cair para 9%, você vai ter aí uma rentabilidade de 30,7%. Mais ou menos 15% ao ano. Só por conta dessa marcação ao mercado com os juros. Se você esperar mais 1 ano, 2 anos, para pagar a menor alíquota de imposto de renda, você já vai ter uma rentabilidade de 42%, se a taxa se mantiver nos 9%, tá? Então a gente está falando de taxa 9%. Se você esperar mais 1 ano, ficar apenas 3 anos com esse título, metade do tempo, você já vai ter uma rentabilidade de 55,4%. Uma rentabilidade anual equivalente aí a 15,82%. Então veja só, uma baita oportunidade de investimento, na minha opinião, no Tesouro pré-fixado com vencimento para 2031. Eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Para mim é uma baita oportunidade de investimento, tanto o pré-fixado quanto o IPCA+, que também passa aí pela marcação ao mercado, beleza? Então, para quem está pensando mais em longo prazo, para mim, pré-fixado e IPCA+, são bons investimentos. Mas eu não descartaria os fundos imobiliários. Então, a gente tem vários fundos imobiliários, até os FIAGROS também estão excelentes, que para longo prazo são uma excelente alternativa de investimento. Beleza? Apesar de os juros influenciarem de forma negativa a Bolsa de Valores, e por que os juros influenciam de forma negativa a Bolsa de Valores? Quando você olha o preço de uma ação, o que é aquilo? Você sabe me dizer o que é aquele preço? O que aquele preço representa? O preço de uma ação, ele representa o valor daquela empresa, valor de mercado daquela empresa. Então você pega o preço da ação e multiplica pela quantidade de ações, você vai chegar no que nós chamamos de valor de mercado. Então se alguém fosse comprar aquela empresa, teria que pagar aquele valor de mercado. E o que é o valor de mercado de uma empresa? O que é esse valor? Esse valor basicamente é o fluxo de caixa dessa empresa para o futuro. Então, os investidores, o mercado como um todo, tá? Não é um colunho, não é que eles se reúnem numa mesa, não. É o mercado como um todo. Ele faz o que nós chamamos de fluxo de caixa descontado, um DCF. Ele vai projetar o quanto que essa empresa vai gerar de resultado para daqui 5 anos, 10 anos. Então, ele vai projetar esse fluxo de caixa. Ele pega esse fluxo de caixa e traz a valor presente, dividindo por um negócio que nós chamamos de taxa de desconto. E o que é essa taxa de desconto?
é a taxa de hoje, é os juros de hoje, que basicamente a gente considera aí o Tesouro IPCA 2045 ali, IPCA mais 6,5% ou IPCA mais 6,3% ao ano, que é o que nós ganharíamos se a gente investisse no Tesouro Direto. Então, se eu investir no Tesouro Direto, eu ganho IPCA mais 6,5%. Para que aquela ação seja vantajosa, eu preciso ganhar mais do que isso. Então, para eu saber se aquela ação ela é ou não vantajosa, eu pego o fluxo de caixa dela, trago a valor presente, dividindo por IPCA mais 6,5%. E aí eu vou chegar no valor de hoje dessa empresa. Se o valor que eu chegar for o mesmo que está sendo negociado na bolsa, essa empresa ela não está descontada, ela está negociando exatamente no seu valor. Se o valor que eu chegar for maior e a empresa está sendo negociada com um valor menor, essa empresa está sendo descontada, está negociando descontada. Então, tem um upside aqui. Eu posso comprar ela agora, que está negociando com um preço menor, e ganhar dinheiro até ela se regularizar aqui para cima. Se o valor que eu encontrar for menor do que o preço de agora da ação, a ação está sendo negociada mais cara do que o valor dela, essa empresa está sendo negociada aí acima do seu valor intrínseco. Então, não é um bom negócio. Então, basicamente, o valor de uma empresa é isso, uma ação é isso. E por que os juros influencia? Porque os juros muda os juros dos títulos públicos. Então, quando os juros sobe também o cálculo de valuation das empresas da bolsa. Quando o juros sobe, as ações caem, o preço das ações caem. Essa é a dinâmica de mercado. E apesar disso, apesar de influenciar nessa dinâmica de mercado, agora é o momento de comprar. Investir em ações pode ser uma boa alternativa agora, porque você vai estar comprando ações muito barato, com preço muito barato. Você vai fazer esse desconto aí de fluxo de caixa, você vai chegar num preço, a ação está sendo negociada aqui embaixo, porque às vezes o mercado bate demais na ação. Né? Fundos de investimentos multimercados vendem muitas ações para poder investir na renda fixa. Pensa que o fundo de investimento ele precisa dar resultado todos os meses. Se ele não dá resultado, os investidores começam a resgatar, solicitar resgate. Então, os fundos multimercados, eles mudam muito a estratégia todos os meses. Agora a gente vai investir em renda fixa, agora em ações, agora a gente vai investir na China, agora nos Estados Unidos. Então, esses fundos, eles causam um movimento muito grande no mercado. Mas para nós, pequenos gafanhotos, pequenos investidores, as ações podem ser uma boa oportunidade de investimento. Fique muito ligado nisso. Beleza? Você já tem uma carteira de investimento atualmente? Você já investe em tesouro direto, ações, fundos imobiliários, ações internacionais? Você já tem uma carteira de investimento? Você acha que essa carteira está alinhada com a sua expectativa? Está em linha com o que você precisa, com o que você quer, com as suas necessidades? Se suas respostas for não, eu quero te dar aqui uma ajuda. Eu sou consultor de investimento credenciado na CVM e eu não tenho vínculo nem com banco e nem com corretora. Eu atuo de forma independente e eu posso te ajudar nesse processo aí de arrumar a sua carteira de investimento. Eu tenho um serviço que eu coloquei o nome de pronto-socorro dos investimentos. O que é isso? O que a gente vai fazer no pronto-socorro? A gente vai lá no pronto-socorro para resolver uma dor rápida, né? Então a gente está com uma dor na barriga, uma dor na cabeça. Basicamente, o pronto-socorro de investimentos é isso. É para resolver uma dor rápida. Danilo, eu tenho minha carteira de investimento aqui, mas eu acho que ela tá estranha. Dá uma analisada para mim e aí eu volto com parecer e emito aí um relatório, tudo bonitinho, assinado, para você ter um mapa de investimentos. Onde você tem que ir, quais os caminhos que você tem que percorrer. Eu não vou me estender muito, eu já fiz um vídeo falando sobre o pronto-socorro dos investimentos. Clica no link que está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, assiste lá a aula onde eu falo do pronto-socorro dos investimentos e se fizer sentido para você, faça a sua inscrição. Lembrando, não é um curso de investimento, não é cursinho com aulas gravadas não, combinado? É pronto-socorro dos investimentos. Clique aqui embaixo no link, veja a aula e se fizer sentido para você, eu estou te aguardando, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Acredito que eu tenha sido bem esclarecedor nesse lance. Se não foi, deixa aqui nos comentários também. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.